Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Grécia vai pedir 10 mil milhões de euros à União Europeia como parte de um acordo temporário a curto prazo. Atenas quer chegar a um entendimento final com os credores até 1 de setembro. O ministro grego das Finanças participa amanhã pela primeira vez numa reunião do Eurogrupo e Yanis Varoufakis vai tentar convencer os parceiros de que a Grécia não precisa de prolongar o resgate financeiro. A Grécia precisa de ajuda, mas não quer morrer da cura. As palavras são do ministro grego das Finanças, que foi ao Parlamento garantir que este é o momento de viragem para a Grécia, no capítulo da austeridade. O país vai pedir 10 mil milhões de euros à União Europeia, um financiamento a curto prazo para manter o país à tona após o fim do resgate financeiro. Atenas quer que o acordo final com os credores esteja concluído até 1 de setembro. É essa a mensagem que Yanis Varoufakis vai transmitir aos homólogos na reunião do Eurogrupo. Θέλω να σας πω κάτι απλό. Αν επρόκειτο για ένα πικρό μεν θεραπευτικό δε φάρμακο, το οποίο μας πιέζουν να καταπιούμε για το καλό μας, θα πρότεινα να το καταπιούμε. Αν πίστευα ότι η υποχώρησή μας και η αποδοχή του μνημονιακού προγράμματος που τρέχει, το οποίο ουσιαστικά ως προς τη λογική του και τη φιλοσοφία του παραμένει το ίδιο από το 2010, κάποια στιγμή έστω και δύσκολα, έστω με πόνο, θα έβγαζε την Ελλάδα από την κρίση, θα πρότεινα να προχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε, χωρίς δογματισμούς και εγωισμούς. Δεν το πιστεύω όμως. Δυστυχώς το δίθεν φάρμακο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τοξικό. Και το χειρότερο, το γνωρίζει αυτό ο θεράπων ιατρός. Απλά έχει δεσμεύσεις να συνεχίσει να μας το δίνει, παρόλο που ξέρει και κατηδίαν το παραδέχεται, ότι κακό κάνει, καλό δεν κάνει. A proposta do ministro grego das Finanças, segundo fonte interna citada pela Bloomberg, passa por aumentar o limite das emissões de títulos do Tesouro a que a Grécia tem direito, em 8 mil milhões de euros. Atenas quer ainda receber 1.900 milhões de euros referentes aos lucros que os bancos centrais tiveram nos últimos anos com as obrigações gregas. Fora de questão está um novo plano de resgate. O programa de estímulos à economia apresentado por Alexis Tsipras viola o acordo com a Troika. Por isso o país não deve receber a última tranche de 7.200 milhões de euros que deveria chegar até ao final do mês. Απαιτούμε μια νέα συζήτηση για την ουσία του προβλήματος. Επειδή οι πολιτικές που απαιτούν να καταπιούμε είναι μέρος του προβλήματος και όχι πραγματικό φάρμακο. Όχι μόνο για μας, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη. Επιτέλους, κάποιος πρέπει να πει όχι. Έπεσε πάλι στη μικρή Ελλάδα ο κλήρος να πει αυτό το όχι. Φαίνεται το έχει η μοίρα μας. Δική μας πρόταση είναι η εξής. Ούτε θα ασκήσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή του λες και δεν έγιναν εκλογές. Όπως κάνουν οι σοβαρές επιχειρήσεις, οι έξυπνοι συμβεβλημένοι σε κάποιο συμβόλαιο, όταν αλλάξουν τα δεδομένα, συμφωνούν να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, μια γέφυρα μεταξύ συμβολέων. Esta é uma semana decisiva para o futuro da Grécia. Depois da reunião extraordinária dos ministros das Finanças da zona euro, Alexis Tsipras vai a Bruxelas assistir pela primeira vez a uma cimeira europeia, naquele que será o primeiro frente a frente entre o novo líder da Grécia e a chanceler Angela Merkel. Já no dia 16, o Eurogrupo volta a reunir-se. A Grécia espera conseguir a aprovação do acordo temporário, até porque o prazo do resgate da Troika termina a 28 de fevereiro. É um dos temas para analisar com o comentador do ETV, Joaquim Biancar Cruz. Muito obrigada pela sua presença neste Conselho Consultivo. Atenas quer 10 mil milhões de euros, quer conseguir isso amanhã junto da União Europeia a curto prazo e compromete-se depois a arranjar soluções de médio prazo. A Grécia continua a pedir tempo e dinheiro e a Alemanha continua intransigente. O que é que espera do encontro da manhã? Não, é que repara o seguinte, quando você está a pedir dinheiro a uma instituição credora ou quando está a pedir dinheiro a um banco ou a algum amigo, normalmente dá-lhe algumas garantias. Diz assim, olha, eu vou vender um imóvel, ou hipoteco-te isto, ou faço... Quer dizer, há algumas garantias de conforto quando está a ter uma cedência a alguém que acredita em si, no seu projeto, na firma que está a tentar criar. O mesmo se passa aqui. Você está... Por um lado, a Grécia está a pedir dinheiro, mais dinheiro já, mas por outro lado está a dizer que nada de garantias e absolutamente tudo aquilo que é exigido pelos credores, nem pensar.
Ora, há aqui uma dicotomia que não é só o caso da Grécia, é o caso geral. Enfim, é assim que se passam as coisas quando pede dinheiro emprestado, não é? E essas garantias, não é só, sim senhor, estamos na União Europeia, então para isso já serve a União Europeia, para isso já somos europeus, é para pedir mais dinheiro. Agora depois como é que há de ser, isso depois a gente lá resolve e se há de fazer. E essa é aí que há vamos lá, um populismo demagogo e uma falta de responsabilidade pública no discurso deste governo grego, que desde já parece que já está a entrar assim um bocadinho em esses. Continua com algum discurso forte ainda no Parlamento grego, um discurso forte do Primeiro-Ministro, já se deu um bocadinho no ordenado mínimo, algumas situações de populismo, reduziu para metade a frota dos carros da administração pública, mas nós sabemos que esses cortes são mínimos para aqueles que verdadeiramente necessitam-se para emagrecer uma máquina pública, como a nossa, por exemplo, o caso português. E depois, por outro lado, diz, sim, senhor, mas já ninguém paga impostos de eletricidade, mas já ninguém faz, quer dizer, por outro lado, há um conjunto de medidas que não compensa nada àqueles carros, só que ele tentam criar, eu acho é que esta política populista é um bocadinho perigosa, no sentido que tenta criar, e é totalitária. É assim que normalmente os grandes partidos totalitários começaram e tudo mais. Há uma caça às bruxas. E as bruxas são várias que eles tentam criar. Umas delas, elas é que são os papões do mal disto tudo. E claro, com certeza que a pessoa, nem tudo é bem, e, portanto, mas a primeira, até em próprias eleições, era a Angela Merkel e a chanceler Merkel, o pecado de todas as coisas. Depois agora voltam a dizer que também na Alemanha, e a questão, a seguir à Segunda Guerra Mundial, no fundo das retaliações e daquilo que seria uma indemnização pela Segunda Guerra Mundial. Depois agora já falam também da lista de todos os gregos que tiraram dinheiro na economia e que já não têm o dinheiro na economia. Os gregos são livres de tirar o dinheiro na economia, não sei se o tiraram de forma mais clara ou menos clara, mas uma pessoa que não acreditar no país é livre de o retirar, quer dizer, e dizer, eu não confio no meu próprio país onde tenho as minhas poupanças e, portanto, vou retirar. Agora, é evidente que pode ter havido fuga ao fisco ou isto ou aquilo, isso não sei, não é? Se houver situações dessas, é evidente coisa, mas as pessoas são livres. Sim, eu estou muito estável em Portugal e, sim, as minhas poupanças estão cá. Ou não acredito nada nisto, estamos em plena guerra civil, e eu vou tirar daqui o dinheiro, porque, quer dizer, só o maluquinho é que mantém para aqui o dinheiro, uma coisa, não é? É o salve-se quem puder. É o salve-se quem puder, não é? E a situação grega tem sido o salve-se quem puder nos últimos anos. Que confiança, se fosse grega e tivesse algumas poupanças, mantinha lá naqueles bancos e naquilo tudo o dinheiro, com certeza que não tinha, nem no Chipre, não cabia a ninguém que houvesse essa segurança no país, porque quando estamos a falar das poupanças das famílias e das pessoas, há uma palavra fundamental, que é a segurança, não é? É aquilo que você poupou, o que é o rendimento do seu trabalho, daquilo que herdou, daquilo que valeu dos seus negócios, da sua vida. E, portanto, quando falamos disso, falamos de uma coisa muito séria. A verdade é que, de facto, a Alemanha continua intransigente porque quer planos económicos credíveis e quer um programa que preveja o pagamento da dívida. Exatamente. O plano de governo apresentado este domingo por Alexis Tsipras é credível, é realista, na sua opinião? Não, quer dizer, já houve estudos que diziam que a própria... se todas as promessas eleitorais do partido do governo fossem levadas avante, eles precisavam de imediato 12 mil milhões de euros. Portanto, se todas já estão a pedir 10 mil milhões, portanto já estamos... mas não estou a dizer que sejam para as promessas eleitorais, para além também daqueles compromissos que já têm neste momento em termos de pagamento de dívida. E... ninguém acredita, até porque há algo do passado que é preciso entender. Ao contrário de Portugal, as finanças públicas gregas e mesmo toda a informação que ia para o Eurostat não era muito clara. E houve imensas divergências e houve coisas muito pouco que foram exatamente desfasadas da realidade daquilo que eram os números gregos. Se foi corrupção nos próprios governos gregos a dar essa informação à Grécia ou má índole nessa matéria. Portanto, há pouca confiança nos credores na própria informação financeira que os gregos dão, ao contrário de Portugal. Portugal, nisto, sempre foi um país
de credibilidade em relação aos seus números. Não quer dizer que às vezes não possa haver alguma discrepância, ou isto ou aquilo, mas tem, manifestamente nos mercados internacionais é visto com outros olhos do que a Grécia. E a Grécia não é, portanto, ou seja, não é visto com bons olhos relativamente aos números que fornece, não é visto com bons olhos porque ainda não tem sequer nenhum plano, porque tudo o que está a dizer é para aumentar a dívida, não é para diminuir a dívida. Portanto, e ainda por cima pede mais dinheiro. Portanto, há aqui um contrassenso, e depois, claro, que criam, e vêm chamar coisas, os tais caças às bruxas, como eu estava a dizer, para tentar baralhar as pessoas no meio desta questão. Portanto, a Grécia fica descredibilizada. Não, fica descredibilizado. O povo grego é que vai sofrer ainda mais, não tenho dúvida nenhuma. Quando nós falamos de que o povo grego já sofreu muito, mas não havendo uma sustentabilidade, o bom que é, independentemente de tudo, nós sabermos a eventualidade da Ministra das Finanças atual em Portugal ter enviado uma carta para o FMI a dizer que se calhar vamos conseguir antecipar o pagamento da dívida da ajuda do FMI. Portanto, há aí uma imagem de compromisso. Repara o que é. Olha, em termos do mercado internacional, em termos dos ratings internacionais, em termos do risco soberano para Portugal, em termos do próprio orçamento, portanto, menos, ou seja, a rúbrica de juros que nós temos que pagar com nossos impostos será com certeza menor, e portanto, oxalá que isso também se traduza numa diminuição de impostos, que é aquilo que nós todos queremos, mais rápido do que estava a pensar. Portanto, eu, com certeza que ir contra um plano de austeridade é fácil, mas nós temos que saber, e todos os casos foram diferentes. A Irlanda foi diferente, Portugal foi diferente, a Grécia foi diferente. Mas nós temos dois exemplos com Portugal e a Irlanda que manifestamente, com percursos diferentes e com situações completamente diferentes, uma mais virada para a banca, outra mais virada para o macro e para a despesa pública, conseguiram dar alguns passos pequenos, não foram, porque também a economia europeia não tem ajudado muito nisso, não é? Mas que conseguiram dar alguns passos de credibilidade e de sustentabilidade, que é isso que nós queremos. Quando mais nós nos libertarmos desta coisa negativa do risco soberano e da dívida pública, nós perdemos liberdade como povo. E, portanto, quanto mais depressa nos libertarmos disso, mais voltamos a ter liberdade para querermos desenvolver os projetos que gostaríamos de ter no nosso país. Liberdade é coisa que a Grécia parece não ter, porque esta questão de pedir mais dinheiro não está a ser vista com bons olhos, nomeadamente o presidente do Eurogrupo rejeitou qualquer empréstimo adicional. A verdade é que se a Grécia não receber o dinheiro, vai enfrentar dificuldades financeiras já no fim do programa de assistência. Oxalá que eu me engane e que tudo corra bem para a Grécia e que tudo... mas aquilo que eu sinto é que ainda se estão a enfiar num caminho muito pior do que estavam. E, bem, se nos enganarmos, ótimo, e é bom sinal, é sinal que o povo grego, mas tudo indica exatamente o contrário, em que estão-se a afunilar mais ainda. Parece-lhe que a agenda política do Syriza não tem viabilidade, na sua opinião? Repare que Cameron já está a falar, quer dizer, já se está a prevenir. A prevenir quanto ao impacto da saída da Grécia. Foi o primeiro, logo, os ingleses nessa matéria, não é? Mas foi logo o primeiro, não é? E o que é que isso tem? Ainda mais um país como a Grécia, que é um país extremamente importante para a União Europeia, não só no ponto de vista geográfico, geoestratégico, geopolítico, mas por todo o sentido, não é? E não me parece que o caminho seja aquele mais viável, mais credível. Com certeza que o outro também podia ter erros, e tem erros. E o ex-ministro, não há nenhum partido, não há nenhum governo que não faça erros. Estes já estão a fazer logo nos primeiros dias. E, portanto, e a política é assim, somos feitos de homens e nós os homens erramos e vamos abaixo e vamos acima. Mas agora, o que nós temos é que perceber o que é o principal e o caminho melhor a seguir. Mas parece-lhe então, ou pelo menos deduz das suas palavras, que a agenda política do Syriza não tem viabilidade? Não, há alguns, por exemplo, há o caso do chanceler austríaco, que até deu algum apoio, por exemplo, foi o primeiro europeu assim, a dar maior apoio até a um conjunto de reformas, mas de todas as maneiras acautelou e disse à Grécia, olha, sim senhor, até eventualmente, em vez de continuarmos com um plano de privatizações, continuem lá como estão, até porque ele é do Partido Social Democrata austríaco, e ele, mas refere todavia, diz assim, mas o dinheirinho para pagar, aquele dinheiro que nós temos, o dinheiro que a Áustria lá tem, está lá, isso é para pagar, sim senhor, dá cá um abraço, tudo bem. Tem algumas ideias que nós até, como
de centro-esquerda, até podemos concordar, mas o dinheiro que nós emprestámos da Áustria é para devolver. Este foi o maior apoio que ele teve até hoje da União Europeia, não é? E em relação ao plano Varoufakis, como é que olha para essa proposta do Ministro das Finanças grego de associar a dívida ao crescimento económico? Pois, mas quais é que são as... volto àquilo que disse Também não há inicialmente. garantias? É isso? Não, qual é que é a política de fomento e de crescimento económico que têm para dizer assim, sim senhor, vamos pôr ao crescimento. Nunca tivemos crescimento económico nos próximos 20 anos, Então essa é a questão. não ficamos... E se a Grécia não crescer? Exatamente. Assim, nós não fizemos nada para crescer. Estamos aqui todos contentes para a coisa. Nunca pode ser só uma variável dessas, porque um credor diz assim, sim senhor, se vocês fincarem o pé de não crescimento... Vocês já dão números trapalhões, se nem deram números verdadeiros do crescimento. E nós nunca cresceram, então ficamos nós aqui com o menino nas mãos, não é? Mas tem pelo menos, esse plano tem pelo menos uma base negocial ou não é por isso? Eu acho que vejo muitas ideias espalhadas neste partido, ou seja, é um partido com pouco caldo de poder, e que, para chegar ao poder, baseou-se num populismo demasiado. E tem muitas ideias populistas. E, de repente, nós vimos o Ministro das Finanças com uma ideia, mas, de repente, ele está a dizer também uma coisa um bocadinho mais acesa no Parlamento grego. E isso também cria uma instabilidade num bloco, porque nós não estamos só, ou seja, os parceiros não estão só a ouvi-los quando eles se sentam à mesa, também estão a ouvi-los quando eles vão visitar outros países, quando eles estão no Parlamento grego a falar. Nós ouvimos em todas as suas discursos, todas as suas palestras, e isso de todo também não cria a confiança necessária aos mercados. A verdade é que a possível saída da Grécia do euro voltou à ordem do dia, trazida a público pelo antigo presidente da Reserva Federal norte-americana, e diz que é a única forma que a Grécia vai ter para resolver os seus problemas. Concorda com Alan Greenspan? Por um lado ele diz isso, por outro lado Obama tem dito vários sinais, até podemos falar mesmo agora na questão da Ucrânia, relativamente à reunião de ontem. Ele próprio também fez outra vez a questão da importância da Grécia como membro da União Europeia e eventual mudança de atitude perante os credores, perante a Grécia. Quer dizer, é interessante, mas os Estados Unidos também pouco lá, pela ajuda dos Estados Unidos não há, mas quer dizer, mas esses são dois discursos americanos, e qual deles é que valerá mais? Agora, a saída da Grécia, hoje cada vez fala mais por pessoas e por opinion makers que até então nunca o defenderam. Mas porque exatamente esta linha, este rumo, esta decisão dos gregos, as pessoas decidem o que é que querem. As pessoas têm que perceber, de uma vez por todas, decidem pelo voto o que é que querem. Não é as falinhas mansas dos cartazes. Mas muitos gregos votaram no Syriza apenas por cansaço da austeridade, e não propriamente pelo programa do governo. Mas decidiram esse caminho. E sabiam o que é que o Syriza dizia. E compraram o que o Syriza dizia. E muitos avisaram, atenção, que isto internacionalmente pode ter um impacto. Mas nós temos sempre uma noção. Repare que até nas eleições, entre as eleições europeias e as eleições legislativas, repare o nível de abstenção. E repare que nem sempre condizem com aquilo. As pessoas acham que a política internacional e o que vem de fora, isso não é bem connosco. Eu tenho a ver aqui é com a minha freguesia, com a minha autarquia e com o meu governo. Isso depois lá fora, isso depois eles lá que se entendam. Mas hoje cada vez nós somos um bloco europeu. E nós dependemos cada vez mais lá de fora. Que nos podem defender, e defenderam-nos, e houve muitas coisas boas que vieram, mas há uma tendência para pensar só no seu país, sem ter noção do que é que será o impacto lá para fora e o que é que poderão sofrer com isso. Vamos olhar também para outro tema que está a dominar a atualidade, a crise na Ucrânia. Para já, Angela Merkel e Barack Obama optaram por esperar e tentar a via diplomática. É um bom sinal? Não, eu penso que, repara uma coisa, Obama, de todas as maneiras, neste encontro que teve com Angela Merkel, ele tinha alguma pressão. Uma pressão do Congresso, uma pressão do próximo Presidente do Pentágono, Ash Carter, como também de John Kerry e como outras figuras públicas do Partido Democrata, a dizer, atenção, estamos com saudades da Guerra Fria, vamos a ela e, portanto, vamos
vamos dar força à Ucrânia e isto é inadmissível. Aliás, como também alguma posição britânica nestes últimos dias, no governo britânico, exatamente um dos membros do governo britânico a dizer que achava inconcebível que Putin se portasse como um chefe de Estado do século passado relativamente à questão da Ucrânia. Mas portanto, que é inconcebível que num Estado soberano como a Ucrânia, independente, esta influência russa, porque nós sabemos que os militares russos estão neste momento na fronteira, nós sabemos que há militares russos já mesmo no terreno da Crimeia e, portanto, que é absolutamente inconcebível essa situação. A verdade é que Vladimir Putin dizia, e permita-me interrompê-lo, que a crise ucraniana, e vou citá-lo, é resultado das tentativas dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais que acreditam serem vencedores da Guerra Fria. Ninguém quer acreditar que o mundo está novamente à beira de uma Guerra Fria. Antes numa Guerra Fria do que numa Terceira Guerra Mundial. Eu também li esta frase, não é minha, também é de um opinion maker e de um líder político deste tempo, assim, antes de uma Guerra Fria do que numa. Porque a Guerra Fria, mal ou bem, foi quase um jogo de xadrez, não é? Mas tudo menos uma guerra mundial. E repare que Obama ontem refere mesmo a possibilidade de enviar armamento para o exército ucraniano. Se os esforços diplomáticos falharem. Se os esforços diplomáticos Mas falharem. a Europa quer um acordo pacífico. E ele tem uma pressão muito grande política para isso. Portanto, ele não é bem dessa tendência, Obama, mas ele tem uma grande pressão do Partido Republicano no Congresso, onde ele já não tem, portanto, onde o Partido Republicano tem cada vez mais força no Congresso, e dos próprios democratas que estão no Congresso, e de grandes elementos de chefia do Partido Democrata, exatamente para essa situação. Mas é uma ideia que não colhe apoio junto dos líderes europeus. Os líderes europeus, a Europa tem sempre uma tendência diplomática. Pelos conflitos que já teve no seu interior, pela questão histórica que tem, e, portanto, a via diplomática europeia é sempre a via de melhor entendimento entre todas as partes. É também aquela que eu sinceramente, manifestamente gostaria mais que acontecesse, mas ainda agora a ministra da Alemanha dizia, dos negócios estrangeiros, dizia que no próximo encontro de quarta-feira da Bielorrússia em Minsk, entre o presidente francês, entre o presidente da Ucrânia, entre a chanceler alemã e o presidente Putin, que não previa que surgissem daí um acordo ou resultados importantes para aquela questão de conflito. E na sua opinião, ainda é possível um acordo amanhã ou não? A esperança será sempre a última a morrer, e oxalá que sim. Mas o que é certo é que no próprio território, que inicialmente estas forças, este tal exército, estas forças na Crimeia, ele já aumentou não sei quantos 1000 quilómetros face ao início da sessão. Portanto, quer dizer, ainda por cima aquilo está a aumentar. E não há, enfim, nenhuma voz a nível mundial que tenha defendido a Rússia nessa atitude. Todas elas ponderam para realmente o acordo, antes de qualquer... Mesmo aqueles que são mais próximos da Rússia, mais aliados à Rússia tradicionalmente, todos eles se manifestam muito cautelosamente com este assunto. É sem dúvida que, portanto, que a via diplomática fosse a melhor. A guerra económica que está a ser feita à Rússia é para continuar. E, portanto, ainda ontem o Obama referiu isto, porque se não houver acordos é para continuar, e a Rússia já está a sofrer na pele essa guerra económica. Muito, não é só com a questão do petróleo, mas outras questões que aparecem mais à tona ou não, mas há realmente já uma verdadeira guerra fria económica à Rússia. Mas, enfim, o Sr. Putin continua um bocadinho déspota e pouco tolerante nessa matéria. Mas ele também diz, e outra das frases que diz, e só antes das coisas, é o seguinte: mas cada vez a NATO está mais próximo das minhas fronteiras. Repare que ainda hoje a Rússia, não sendo um bloco comunista, ainda tem um drama e um problema enorme com a NATO. Não é? E nunca seria confortável que a NATO chegasse à Ucrânia, porque seria muito perto da Rússia. Para terminar, Joaquim, parece-lhe que o adiamento das sanções económicas serve para facilitar as negociações? Seria um repousado. Seria uma cenourinha. Joaquim Biancar Cruz, muito obrigada pela sua presença obrigado. e análise neste Conselho Consultivo. Estamos de regresso amanhã.